Queridas irmãs, boa tarde. É com muita alegria que estou aqui para trazer o estudo da revista, o estudo do mês de agosto, que o tema é Violência Doméstica à Luz da Bíblia. É também com muita responsabilidade que estou trazendo esse estudo. Quem escreveu esse estudo foi a professora Neuza Rezende, que já foi presidente da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E o estudo inicia assim, mostrando o valor da família. A família como um projeto de Deus, um projeto perfeito de Deus. E Deus realmente idealizou, pensou na família, abençoou a família para ser um local assim seguro, um local de amor, de compreensão, um local onde exista perdão, onde existe assim afeto, que a pessoa se sinta amada. Mas durante a história tudo foi diferente, tudo foi modificado. A família deixou de ser um lugar seguro para ser um lugar onde existe assim medo, onde existe insegurança, onde existe desrespeito, existe dor e muitas vezes sofrimento. Nós podemos constatar isso na história de tantas irmãs que conversam conosco. Mas por que foi que mudou? O que aconteceu com a família como um projeto perfeito de Deus? O que aconteceu foi a desobediência do homem e da mulher. Foi a desobediência que trouxe assim pecado. Trouxe o pecado que afastou o homem de Deus. Esse pecado é que realmente proporcionou a chegada da própria agressão entre os membros da família, ou a falta de respeito, a falta de paz dentro do próprio lar. E a violência chega a afetar as mulheres. A maior violência doméstica tem sido contra mulheres, contra crianças também, contra idosos e até mesmo contra pessoas deficientes. Por isso, se criou leis para proteger, se criou órgãos em que pudesse ser denunciada a própria agressão. E essas leis ajudam a proteger assim a vítima. Uma das leis que eu quero citar agora é a Lei Maria da Penha. É o nome de uma mulher, de uma nordestina, já com 75 anos. Pela luta que ela teve, inclusive o marido dela tentou matá-la 2 vezes, e a luta que ela teve para poder sobreviver e criar seus filhos. A Maria da Penha, assim, hoje é o nome de uma lei, a lei que defende as mulheres. Como também existe uma outra lei, essa lei de Maria da Penha foi em 2006 criada, não é? Foi sancionada em 2006. E a nova lei agora é a lei de 2015, chamada Lei do Feminicídio. Você já deve ter ouvido falar. Feminicídio é a junção de 2 palavras, feminino mais homicídio. É quando há um objetivo assim de matar mulheres só por ser mulheres, por ser considerada assim posse do próprio homem, ser considerada um objeto. Então a lei procura punir os agressores. A Lei Maria da Penha, ela especifica 5 tipos de violência. A violência psicológica, a violência física, a violência moral, sexual e patrimonial. E a escritora consegue assim encaixar exemplos bíblicos nesses tipos de violências. Eu acrescentei 2 exemplos bíblicos aqui também. A primeira violência, a violência psicológica, ela cita o exemplo de Adão, que transferiu a culpa do seu pecado para Eva. Adão, essa transferência de culpa do homem para a mulher, não é? É tão comum, ou de uma pessoa para outra, é uma violência psicológica. A violência física aconteceu entre os 2 irmãos, Caim e Abel. Caim matou Abel. Existem outros exemplos assim também na Bíblia. A violência moral é aquela que diz respeito a qualquer conduta
que configure calúnia, difamação ou injúria. Eu me lembrei da família de Isaac e de Rebeca e de seus filhos Jacó e Esaú. Quanta mentira, quanta traição, quanta falsidade ali. A própria Rebeca, não é? Mente para o seu esposo e usa o seu filho Jacó. Então, é a violência moral. Como também existe a violência sexual, que nós encontramos em 2 Samuel 13:14, um exemplo de violência sexual. Quando o ato sexual não é desejado e quando existe força e violência para praticar este ato, sem consentimento da vítima. E podemos assim narrar o exemplo da família de Davi, onde teve assim um estupro cometido por Amon contra sua irmã Tamar. E a violência, a última violência que eu quero citar, é a violência patrimonial. É a violência quando qualquer conduta que aconteça é para reter, subtrair, parcial ou total os objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos. Eu me lembrei de Zaqueu. Zaqueu praticou tudo isso, realmente a violência patrimonial. Enriqueceu de forma errada, mas ele entregou sua vida a Jesus e modificou totalmente. E ele conseguiu assim restituir aquelas pessoas que ele tinha lesado. Então, Zaqueu é um exemplo também de violência patrimonial. Mas nós podemos dizer que Deus não aprova nenhuma dessas condutas de violência domésticas. Deus reprova qualquer conduta, seja até aquela violênciazinha assim de dizer coisas que não deve um ao outro, não é? Mas Deus não aprova. Eu gostaria assim de pensar um pouquinho com você, querida irmã, sobre a família hoje, como se encontra esse projeto de Deus, a família, que momentos tem passado a família nesta pandemia, tem piorado ou não? A família realmente na sociedade brasileira se encontra adoecida, desestruturada, se encontra realmente com momentos difíceis, que nós precisamos orar pelas famílias. E existe até um aumento de violência doméstica, existe até um aumento de número de divórcios. Agora, conviver com pessoas que nós convivíamos, alguns conviviam tão pouco. E podemos dizer que o feminicídio, ele aumentou 22%, segundo pesquisa. 22% em 12 estados brasileiros. E eu pesquisei sobre o estado de Pernambuco, bem próximo de nós, aqui onde nós moramos, né? Em março e abril deste ano, a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco registrou 5.664 crimes praticados contra mulheres em domicílios pernambucanos. 106 denúncias de agressões contra idosos e também 201 queixas de delitos sexuais contra crianças e adolescentes. É um assunto até difícil de falar, a gente não gosta nem de ouvir. São coisas tão ruins, mas precisamos conhecer, precisamos saber também que existem órgãos para defender as vítimas, que nós podemos assim ligar para fazer denúncia. O Disque 180. Você disca e fala e você pode denunciar a violência contra o idoso, contra a criança e contra a mulher. O Disque 100 é a proteção da criança e adolescente com foco em violência sexual. Recentemente agora, o Disque 180 e 100 foram associados. Você pode ligar por qualquer um e fazer qualquer denúncia. Existe também o Disque 190, é o da Polícia Militar, que nós podemos assim denunciar. Mas agora também surgiu uma portaria, a Portaria 70, recente também, em que permite que mulheres façam denúncias em farmácias.
a partir de um X vermelho na palma da mão. O atendente deve acionar a polícia militar. Quero também lembrar o DPCA, é o Departamento de Polícia de Proteção à Criança e o Adolescente. Eu andei colocando alguns vídeos inclusive de denúncias, alguns vídeos explicativos sobre a violência doméstica no nosso WhatsApp. Mas eu gostaria de trazer um exemplo de uma mulher mais ou menos de 60 anos. Ela aproveitou a hora de colocar o lixo no corredor do condomínio para pedir socorro à vizinha. Ela pediu socorro à sua vizinha. O agressor era o filho dela. O processo correu na Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a mulher no Tribunal de Justiça daqui de Pernambuco. A juíza decretou medida cautelar e o homem não pôde mais se aproximar da mãe, nem da residência, sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. Também foi solicitado a guarda da Patrulha Maria da Penha para poder verificar se estava sendo cumprida todas essas decisões. Existe uma violência contra o idoso, um abuso psicológico, um abuso também sexual, muitas vezes sexual, um abuso físico e até mesmo um abuso financeiro, desejando o dinheiro do idoso. Tudo isso acontece hoje na sociedade do século XXI. Tudo isso acontece na família e nós sabemos a causa. É a ausência de Deus do seio familiar. É a ausência do amor a Deus, do temor a Deus. E a igreja precisa conhecer, precisa assumir a atitude de acolher, precisa priorizar e enxergar as mulheres com necessidade, precisa criar um ambiente seguro para ouvir, aconselhar, orar e orientar, e até mesmo denunciar o agressor. Foi assim que Jesus Cristo fez. Ele foi sensível para enxergar o sofrimento das mulheres. Ele priorizou para poder atender as mulheres que estavam em sofrimento. E é assim que a Igreja de Jesus Cristo deve fazer. Deve também se preocupar com a situação das mulheres, das crianças, dos adolescentes, dos idosos e até mesmo das pessoas deficientes. Para concluir, eu não pude assim me estender mais. Eu não pude falar da violência também de crianças, até mesmo de bebês que são violentados. Mas nós podemos assim pensar um pouco de uma maneira geral agora e concluir. Primeiro, que a violência doméstica é uma triste realidade que necessita ser combatida. Segundo, Deus desaprova todas as condutas de violência doméstica. Terceiro, a violência foi gerada pela desobediência a Deus. Quarto, o combate à violência doméstica tornou-se algo de responsabilidade também da igreja, também da nossa MCM. Tornou-se algo de responsabilidade nossa, de acolher, de perceber as dificuldades das mulheres que convivem conosco. Que o Senhor Deus nos abençoe, nos dê assim momentos melhores, que essa pandemia passe, que possamos assim voltar nossos encontros e que as famílias cristãs sejam saudáveis e possam ser edificadas na rocha, que é Jesus Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Até a próxima.